Olá, olá, muito boa tarde a todos que nos escutam neste sábado, nesta reunião de Ramar. O nosso assunto teve o início na, na terça-feira e é extremamente importante, queridos amigos e irmãos na fé que nos escutam, que a gente possa fazer uma revisão bastante adequada e importante em cima deste fundamento, que é o que eu chamo doutrina de arrependimento, de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, onde nós vemos o autor de Hebreus chamando a atenção a, a esses fundamentos elementares que o cristão, na primeira igreja, precisava de estar alerta. Então, nós estamos fazendo uma revisão disso para os dias de hoje. Se naquele tempo já eram os últimos dias, nós estamos com certeza vivendo os últimos dos últimos dias. Ok, então todos que estão entrando agora, sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais esse tempo derramar em casa. Oremos então. Pai, nós te damos graças por este maravilhoso tempo que nós vamos ter agora, dando sequência e desfecho final acerca deste primeiro fundamento, que é o arrependimento de obras mortas, Senhor, de Hebreus capítulo 6, versículo 2. E, Senhor, a tua palavra, ela não muda, ela é ontem, hoje e para todo sempre a mesma palavra. Abençoa as vidas que escutam e ajuda, Senhor, a cada vida que está reaprendendo ou aprendendo estes aspectos tão fundamentais da doutrina de Cristo a verdadeiramente fazer as devidas mudanças, que possa haver a verdadeira decisão, Senhor, dessas pessoas em se decidirem em mudar, andando de acordo com a doutrina da palavra de Deus. Portanto, a doutrina de Cristo. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Amados irmãos, devido à escassez de tempo que nós temos, porque tivemos um pequeno problema técnico e ele está continuando hoje pelo Zoom, então o nosso horário está bastante encurtado, está bastante menor, é reduzido, e não necessariamente isso quer dizer que nós vamos perder de acentuar e trazer as devidas, dar as devidas explicações e informações acerca dos pontos fundamentais que é a doutrina do arrependimento. Eu faço uma pergunta: é necessário o cristão se arrepender? Porque arrependimento tem uma conotação de uma primeira instância a pessoa vir a Cristo. Perdão, um pequeno espirro. E ao ele vir a Cristo e aceitar o Senhor de todo o seu coração, ele se arrepende da sua forma, do seu comportamento anterior, de como ele era e se estava conduzindo em relação a Deus e em relação à sua vida em muitos aspectos que o rodeavam. Amém? Então, existem situações onde o cristão precisa de estar consciente que tão logo ele perceba que precisa de haver uma mudança, ele precisa entrar num processo de arrependimento. Mas o arrependimento que eu estou colocando aqui é acerca dessas verdades fundamentais de como nós precisamos entender todo esse princípio do que realmente representa a pessoa se arrepender, ter uma mudança de rumo na sua vida, mudar a sua forma de pensar e tomar uma ação
com Deus agora e com a palavra de Deus para com a sua vida, para com tudo aquilo que o rodeia. Amém, irmãos? Essa é a diferença do cristão aqui na Terra. Ele tem mudanças de comportamento porque ele tomou decisões para mudar tudo aquilo que ele precisa agora de fazer de acordo com o que Deus assim deseja que cada um de nós assim faça nesta vida. Eu gostaria de começar com vocês e trazer o seguinte. Hebreus capítulo 5, versículos 12, diz assim: vocês tornaram-se lentos para aprender, uma parte dela na versão NVI, ok? Diz inicialmente, Hebreus capítulo 5, versículo 12, vocês se tornaram lentos para aprender. A esta altura já deviam ser mestres. Vocês precisam, então, que alguém vos ensine novamente os princípios elementares da palavra. Depois, mais adiante, o apóstolo aos Hebreus diz: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, aqui nós temos claramente um exemplo que eu quero trazer às pessoas do quão importante é, para todos nós, amados irmãos, o quão importante é nós andarmos sedimentados, fundamentados nos princípios bíblicos. A palavra de Deus nos diz que as doutrinas fundamentais, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno são fundamentais nós compreendermos a pleno e termos esse conhecimento para podermos agir de acordo com esse conhecimento enquanto andamos aqui na Terra. Isso é fundamental. Não é uma questão mais de nós decidirmos, bom, em parte eu acho que eu já sei, em parte eu vou fazer desta ou daquela forma. Não. É uma questão da gente decidir se está assim inscrito para fazer, se está assim inscrito para conhecermos e sabermos todo esse processo da maneira correta, então é assim que eu vou agir, de acordo com o que está escrito. Amém, irmãos? Ok? Então, Hebreus 5:12 me chamam a atenção de uma coisa interessante. Primeiro deles, o autor de Hebreus relembra que eles já deviam ser mestres. Ou seja, pessoas com a devida capacitação de poder ensinar outros, mas são lentos em aprender. O segundo aspecto que me chama a atenção é, como um alimento, eles ainda precisam de tomar leite. Ou seja, esse tomar leite é reaprender os princípios elementares da palavra, que já deveriam saber. Amém? Ok? Então, me acompanhe, meu querido irmão, meu querido amigo, e perceba como Deus está falando isso para as nossas vidas, nos dias de hoje. Já deveríamos, o terceiro aspecto já deveríamos estar ensinando esses princípios a outros, mas não o fazemos porque a palavra ainda é, para nós mesmos, muito fragilizada. Ou seja, não existe um entendimento pleno, ok? Daquilo que nós estamos lendo. No versículo 14, o apóstolo segue adiante dizendo, há um alimento sólido. Ou seja, que alimento sólido ele se referia? Ao praticar a palavra. É como um alimento sólido, a palavra praticada. Ela vem pelo exercício constante, ou seja, você aplicando isso e exercitando isso, você percebe que isso é algo que te vai realmente capacitar
para você, ao mesmo tempo, dentro de você, ter um comportamento exemplar, espiritual e, ao mesmo tempo, natural, de acordo com a palavra de Deus. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção é, assim como fundamentos são necessários para uma construção, por exemplo, de uma casa e dela ficar bem alicerçada, de pé e firme e aguentar todas as tempestades e as variações climatéricas que uma casa precisa ter, esse fundamento segura essa casa da maneira certa. Também devem ser os fundamentos da doutrina de Cristo, que são a nossa fé em Deus, estarem bem alicerçados, ok? Nossa vida precisa de estar bem alicerçada, partindo das doutrinas básicas de Hebreus capítulo 6, versículos 1 e 2. Se lá está escrito, há 2000 anos atrás, aproximadamente, que a igreja estava entrando nos últimos dias, imagina nós hoje, 2000 anos depois. Estamos nos últimos dos últimos dias, ok? Então, estas doutrinas fundamentarão nossa vida cristã de uma forma forte e equilibrada para com toda e qualquer tempestade da vida que porventura possa vir a nós. O exemplo, essa pandemia atual, a confusão que está causando, o distúrbio emocional, moral, o distúrbio completo, que por tabela, como consequência, está gerando uma série de outros problemas ao nosso redor, no âmbito familiar, no âmbito material e no âmbito social. Então, queridos, vamos recapitular esse aspecto muito importante e observem bem como o tempo exige que a gente converse menos e menos pausadamente. Eu vou citando alguns versículos, por favor, anote eles, não vou ter tempo, desta vez, não vamos ter tempo de ler a maior parte deles, mas alguns que são importantes a gente vai ler. Então, a doutrina de Cristo, observem bem, muita gente questiona, não, mas isso aí não me foi ensinado como doutrina sendo uma coisa importante, isso aí é coisa de homens, isso aí é coisa de igreja moderna. Então, eu vou dar algum respaldo bíblico para, em primeiro lugar, todos podermos entender. Doutrina de Cristo veio de Deus. João capítulo 7, versículo 16. Ela é verdadeira. João capítulo 7, versículo 17. Ela deve ser preservada e perseverada. Atos 2:42. Ela deve ser, essa doutrina também, obedecida. Romanos capítulo 6, versículo 17. Para quê? Para que sustentemos a nossa salvação da maneira correta. Leia, por favor, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Essa palavra doutrina vem do grego didaskalia, que significa ensino, instrução, aquilo que é para ser ensinado, ok? Então, recapitulando, essa é a doutrina de Cristo. A própria palavra de Deus menciona ela como importantíssima. Agora vamos para a primeira parte dela, que é arrependimento de obras mortas. Na versão NVI diz arrependimento de atos que conduzem à morte, ok? Então, essa palavra arrependimento no original é a palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, significa voltar atrás e ou dar meia volta, tomar uma atitude. Portanto, arrependimento é uma decisão da nossa vontade para nós irmos numa nova direção
que Cristo, pela sua palavra, Deus, pela sua palavra, nos ensina a nós seguirmos e sermos bem-sucedidos. E, mais ainda, o arrependimento vem pela bondade de Deus, pela palavra. Você sabia disso? Leia Romanos, capítulo 2, versículo 4. A bondade de Deus é que fez, a palavra diz isso, com que o arrependimento pudesse ser o canal para essa grande transformação de vida. O arrependimento de obras mortas muda a raiz, a natureza, e nos faz dar um novo fruto, ou seja, um novo resultado de comportamento. Leia Mateus capítulo 3, versículo 8. Então, arrependimento vem pela bondade de Deus, pela palavra. Os frutos são o resultado de arrependimento. O arrependimento, qualquer arrependimento em qualquer pessoa, precisa de ter frutos. E o que são frutos? Esses frutos são, uma vez, são resultado de aquilo que nós confessamos de pecado e renunciamos a esse pecado para gerarmos as obras de Cristo. Ok? Leia 1 João, capítulo 1, versículo 9. Leia Provérbios 28, 13. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa interessante é que o apóstolo diz aos hebreus e usa a seguinte forma de explicar o arrependimento de obras. Ele chama de obras mortas. E embora a gente possa entender claramente o que são obras mortas, são todas aquelas obras que não procedem do homem interior, daquele que não teve espírito renovado. Portanto, são obras apenas que provêm do homem natural, de natureza pecaminosa. São obras da carne. Leia Romanos, capítulo 8, versículo 8. São obras mortas, portanto, obras que não agradam a Deus. Amém, irmãos? Mas Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz: se vier esse arrependimento e você tomar uma decisão de aceitar a Cristo e andar segundo a direção do Espírito Santo de Deus e da palavra, você vai gerar boas obras. Por quê? Porque Efésios 2:10 diz que Deus nos criou inicialmente para boas obras. Lembre-se, e eu quero trazer a você isto aqui, que muita gente ainda hoje, de tão básico que é, ainda hoje tem dificuldade em entender. Irmãos, eu não estou aqui trazendo doutrinas de igreja A, B ou C. Estou trazendo doutrinas da palavra, o ensino da palavra, o que a palavra de Deus realmente diz. Então, o que a palavra de Deus diz acerca do teu espírito quando você tem um encontro com Deus e pede perdão dos seus pecados em arrependimento, gera a confissão verdadeira e o Senhor te faz levar a experiência do novo nascimento. O espírito humano é salvo. Romanos capítulo 8, versículo 9, a salvação ela é instantânea. Então veja bem, o espírito foi salvo, já foi, é instantâneo. Romanos 8, 9. Que espírito? O seu espírito humano, o meu espírito humano. O nosso espírito foi salvo, nossa alma, vontade, intelecto e emoções está sendo salva pela renovação da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 21. E o nosso corpo, esse que você tão bem conhece e cuida dele, o corpo será salvo na ressurreição do último dia, aonde todas as coisas
serão resolvidas pelo Senhor Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja e julgar as nações junto com Deus. Leia, com certeza, o corpo será salvo na ressurreição do último dia. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Amém? Eu tenho aproximadamente 4 minutos. Se eu não conseguir terminar tudo o que eu vou dizer em 4 minutos, eu darei o meu encerramento, porque hoje teremos novamente a renovação da chamada de todos os que nos estão assistindo, para depois fazermos nessa segunda parte a oração pelos pedidos de oração que estão vindo até nós, e depois de tudo isso compilado, de uma maneira interna, a gente enviará 1 hora, 2 horas depois, para o canal do Derramadas Águas, o canal do YouTube. E aí as demais pessoas poderão assistir, como nós estamos fazendo agora live. Ok? Então vamos lá, irmãos. Continuando. O espírito humano foi salvo, Romanos 8:9. A alma está sendo salva pela renovação da palavra, Tiago, capítulo 1, versículo 21. O corpo será salvo na ressurreição do último dia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Qual é a diferença? Vamos agora olhar acerca do arrependimento e a pessoa sentir-se contristado, entristecido, frustrado, com culpa, sentindo remorso por alguma coisa que fez. Ok? Vamos ler o texto de Mateus 27:3. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, e por aí vai o resto do versículo. Eu só quero chamar a atenção para isso. Essa palavra aí, arrependido, na versão corrigida, não quer dizer a mesma palavra de arrependimento no grego. No grego, em Hebreus 6:2, arrependimento é a palavra metanoia, ok? Que significa tomar uma decisão para mudar a sua direção e se decidir com Deus, tomando um novo rumo de vida, ok? Aqui a palavra grega usada é metamelomai, e essa palavra grega quer dizer remorso. Então, pense comigo, Judas se arrependeu dessa forma, da maneira certa, para depois, em seguida, ele cometer suicídio? Claro que não. Esse não era o arrependimento que Hebreus 6:1 e que o Senhor Jesus diz em Mateus 4:17, arrependei-vos, é chegado até vós o reino dos céus, e que a palavra de Deus diz no Novo Testamento. Não. Judas Iscariotes teve apenas um remorso, que essa palavra representa uma profunda tristeza, um senso emocional. Ele ficou emocionalmente entristecido, derrubado. Os irmãos estão entendendo? Tristeza mais culpa e remorso junto não vão trazer decisão para mudança de comportamento e mudança de pensar naquilo que é verdadeiro, daquilo que é para ser levado adiante, que Deus diz que é para a gente fazer, versus a gente sentir remorso. Na realidade, o remorso não faz você se arrepender, não faz você tomar uma decisão de mudar o seu comportamento para mudar a sua forma de pensar. Remorso não te leva a isso. Hoje, muitos cristãos alegam, na realidade, que não é necessário haver mais esse tipo de arrependimento. E até citam textos como Mateus 27:3, o caso de Judas e outros.
Ok. Então, amados, não confundir o remorso com o verdadeiro arrependimento. Ter um senso de remorso não vai produzir mudança de arrependimento. Essa palavra grega metalomai significa culpa profunda, por a pessoa saber que errou e que vai continuar errando. Ela vai sentir-se contristada e isso vai passar e mais tarde ela vai continuar errando. Não é esse o arrependimento, amados, que nós estamos nos referindo à verdadeira doutrina do arrependimento. O remorso de ser pego e de ter feito alguma coisa errada foi o que mexeu com Judas. Ele sentiu-se culpado porque foi descoberto o erro, o seu erro. Portanto, naquele caso, o seu pecado por 30 moedas de prata, ele entregou o Senhor Jesus para aqueles homens que o queriam prender e matar, como assim o fizeram depois, mais tarde. Ok, amados? Vamos entender que esse sentimento não vai produzir genuíno arrependimento, porque o genuíno arrependimento vai levar à mudança de atitude com a vida e para com Deus. Primeiro com Deus, depois com a sua própria vida. Amém, irmãos? Como o arrependimento é uma decisão para você ser diferente com Deus, saia dessa armadilha das terminologias atuais que se usam por aí para se justificar que está tudo ok, quando não está tudo ok. Examine à luz da sua própria consciência se realmente você se arrependeu e tomou uma decisão de tomar um rumo com Deus, conforme a palavra de Deus ensina para eu e você fazer. Portanto, Judas estava, na realidade, se lamentando pelo que ele fez com o próprio Senhor Jesus. Ele estava entristecido, ele ficou pensativo, ficou triste, porque, na realidade, ele perdeu o privilégio que ele tinha de andar com o mestre e os seus colegas, que eram aqueles seus discípulos e seus colegas. Ele tinha um sentimento de culpa enorme e ele não conseguia se livrar disso. Isso foi tão grande dentro dele que ele pensou em, na realidade, tomar uma decisão drástica de acabar com a sua própria vida. Ele só estava pensando em si mesmo, não num genuíno arrependimento. Era apenas os efeitos de um profundo sentimento de culpa e remorso. Agora, observem bem, Paulo, graças a Deus, nós vemos que estamos no último minuto, mas mesmo assim eu vou, se o sinal cortar, nós recomeçaremos quando chamarmos vocês. Eu darei continuidade. Abra suas Bíblias agora em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9, e observe que Paulo adverte aos coríntios desse mesmo aspecto de ter-se remorso, ter-se sentimentos dessa ordem e não genuíno arrependimento. 2 Coríntios 7, 9, diz claramente, só vou ler o início da frase, fostes contristados para o arrependimento. Paulo está trazendo nessa carta aos Coríntios, é uma outra carta, uma outra região, a mesma situação. Então, amados, eu gostaria de dar essa continuidade, mas para que a gente não possa ter a minha frase sendo cortada no meio dela, eu vou dar uma pausa por aqui para trazer a vocês o resto desta conclusão de arrependimento, ok? E nós podemos fazer uma revisão disso agora neste próximo bloco. Amém? Conforme eu tinha dito anteriormente, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes
não porque fostes contristados, perdão, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. No versículo 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, para que a ninguém traz pesar. Para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, a realidade, amados irmãos, que eu quero trazer a vocês é uma coisa assim muito interessante para nós podermos analisar, ok? Deixa eu ver aqui assim, ok. Amém. Observem bem, ok? Então vamos lá olhar novamente aquilo que eu quero trazer para vocês agora. Amém, irmãos? Ok, louvado seja o nome do Senhor. Um pequeno problema técnico, ok, a imagem voltou. Ok, então, irmãos, a palavra aqui, contristados, ou remorso, ou profundamente sentindo-se desolado e arrependido num senso de contristado ou de alguma dor forte, não é mais a palavra, que originalmente temos em Hebreus 6, 1 e 2, na palavra arrependimento. E nós temos o seguinte: o inglês usa a palavra, um adjetivo chamado sorry, ok? Esse sorry, tá, significa desculpe, perdão, é a palavra que nós, mais uma vez, usamos, assim, fazendo uma tradução direta para o português. E essa palavra, no original, vem do grego, essa palavra desculpe, perdão, que também significa, olha, estou triste, estou desolado, desculpe o mau jeito, etc. e tal, vem da palavra grega lupeio. E essa palavra grega claramente diz e reforça a questão da pessoa ficar momentaneamente com um sentimento de culpa frustrada, ok? Que leva à palavra metamelonai, ok? E não a palavra, no original grego, que significa o verdadeiro arrependimento bíblico, que é a palavra metanoia. Mude, tome uma decisão para mudar o que você pensa acerca de Deus e siga junto com Ele, ok? Eu decidi fazer uma tradução interpretativa de todas essas versões de 2 Coríntios 7 e 9. Vou ler para vocês. Essa versão é: eu não me alegro em vos fazer sentir dor ou tristeza, mas me alegro pela minha carta ter causado o propósito de mudança nos vossos corações. Ok? Então, a realidade que nós precisamos de observar é a seguinte, observem bem, vou repetir de novo, tá? Mas me alegro por minha carta ter causado o propósito de mudança nos vossos corações. Num português atual, significaria isso, mas eu vou continuar o resto do versículo. Num português atual seria: a dor que vocês sentiram deve-se a Deus estar tratando com vocês da maneira certa para que as mudanças necessárias possam acontecer. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, claramente, nós vemos aqui que, na realidade, tá, essa doutrina
essa doutrina do arrependimento de obras mortas, ok, é um fundamento que nós não podemos negligenciar nem eliminar e apenas banalizar isso como algo, não, eu agora já sei, está tudo muito bem, vamos partir para o que é importante. Não, irmãos, tem que ser interpretado como que o melhor, um dos maiores princípios que sedimentam a fundamentação da sua fé em Deus, junto com a palavra de Deus, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer então um resumo geral agora, tá? Para que todos que estão assistindo e que vão assistir pelo YouTube, antes da gente orar pelos doentes, possamos claramente ver o grau de importância, ok? O fundamento, louvado seja o nome do Senhor. A palavra fundamento vem do grego temelios, que significa lançar um fundamento de uma pedra angular. Então, esse fundamento, os fundamentos de Hebreus 6, 1 e 2, são fundamentos que são considerados os principais fundamentos que vão sustentar toda a sua vida de fé e toda a sua vida espiritual com Deus da maneira certa. Amém? Você quer isso para você? Então comece, decida fazer uma recapitulação daquilo tudo que, de uma vez por todas, a palavra de Deus nos diz que é importantíssimo para os dias de hoje. Alguém vai perguntar, estou resumindo todos os pontos que já falei. O que é arrependimento? Vem da palavra grega metanoia, o verdadeiro arrependimento, que significa mudança de mente, mudança de rumo, conversão completa, é uma virada, é um novo rumo, é uma mudança de comportamento. Ter uma nova visão de vida e comportamento, ter um novo comportamento e estilo de vida com Deus, representa dar uma guinada de muita coisa que você vinha fazendo da maneira equivocada, porque desconhecia possivelmente essas verdades, assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você, tem acontecido com milhões, milhares e milhares de pessoas ao longo de todas essas gerações. Estamos chegando ao fim dos tempos desta era, ok? Aonde estas verdades não podem passar batidas sem serem realmente compreendidas da maneira certa. Eu preciso pensar, meditar a respeito destas verdades, crer nisso e agir. Amém? Ou seja, andar de uma nova forma de comportamento para com aquilo que Deus diz que é importante eu e você fazermos aqui na Terra. Então, precisa também de decidirmos pensar, crer e fazermos as coisas que gerem fruto. Amém? Mudanças de comportamento. Fruto é uma prova de um arrependimento genuíno. Portanto, esse arrependimento não é nada mais, nada menos do que uma decisão. Eu estou decidindo aceitar a Cristo e andar nos moldes morais e éticos de Deus, tanto para a conduta da minha vida, como para a conduta para com os outros. E, ao mesmo tempo, ser um embaixador de Cristo, cumprindo essa maravilhosa comissão que Deus nos deu. Ou seja, como é que eu vou andar e fazer e cumprir a comissão de Cristo aqui na Terra? Como seu embaixador, conforme diz a palavra nos coloca como embaixadores. Se você é nova criatura em Cristo, ok? Se você é nova criatura em Cristo porque o aceitou, então você é um embaixador de Cristo,
ok? Então, precisa compreender que muitas pessoas pensam que se arrependem, mas não estão se arrependendo de fato, ok? Estão fazendo, na realidade, um primeiro passo de tomar uma consciência profunda do erro que estão cometendo, dos pecados que até talvez já estão acostumados a fazer, que nem Judas fez e está registrado em Mateus capítulo 27, versículos 3 a 5. Ok. Então, observamos o seguinte. Um outro aspecto que eu quero recapitular é o seguinte. Jesus disse em Mateus 4,17: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Isso marcou o início do ministério de Cristo aqui na Terra. Então, o que é esse arrependimento? É uma decisão de seguir a Cristo e aceitá-lo. Ao aceitá-lo, vai ter que haver uma confissão. Ao haver uma confissão, uma verbalização disso, significa que vão haver transformações, resultados novos por causa dessa confissão que você tomou. É como tomar um rumo diferente. Isso que significa, no contexto do todo, da palavra grega metanoia, que significa arrependimento de pensar, de modo de pensar. Ele é o canal para a mudança completa da sua vida. Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro diz: arrependei-vos. Atos 17:30 diz que todos se venham a arrepender. Então, concluindo esses pequenos exemplos que eu coloquei, tá? A realidade é que o arrependimento é uma decisão para mudarmos nosso comportamento de acordo com o caráter de Deus e com os princípios de Deus. Portanto, o arrependimento é um fundamento. Amém? Não entendeu o que é esse tipo de arrependimento? Você pode até andar nas direções certas das demais doutrinas de Cristo, mas algumas coisas vão interferir na sua vida de uma maneira que vão fazer você retroceder. Todos temos a capacidade de nos arrependermos. Queridos e amados irmãos, está em nossas mãos. É uma decisão da nossa vontade. Amém, irmãos? Agora acontece o seguinte: quando a palavra de Deus te traz essa realidade, então a gente observa o seguinte: essa realidade gera com que você mais rapidamente tome as decisões certas. Não apenas decida por decidir. Amém? Eu quero fazer agora uma oração para que todos os que nos escutam e nos assistem, tanto no Zoom, quanto depois no nosso canal do YouTube, possam verdadeiramente entender que vocês estão acompanhando, e se você assim desejar, repita em voz alta, ok? Verbalize de uma maneira audível aquilo que eu vou dizer para o arrependimento. Está pronto? Faça isso e você vai ver o quanto certas coisas começam definitivamente a mudar na sua vida. Estamos prontos? Então, repita comigo, se você assim disser. Eu vou orar rapidamente. Pai Celestial, em nome de Jesus, Cristo de Nazaré, eu venho a Ti, Senhor, com profundo arrependimento e reconhecimento das obras que eu tenho realizado sem a Tua aprovação. A Tua palavra e o que eu venho escutando acerca das boas notícias é que Tu perdoas, Senhor, quem vem a Ti e confessa em arrependimento os seus pecados, verdadeiramente, Pai Celestial, Tu perdoas a todos
os que assim fazem. Portanto, Senhor, perdoa a minha vida, entra na minha vida, em nome de Jesus, amado Deus. Eu te aceito, meu amado Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo das obras equivocadas que eu realizei na minha vida sem ter conhecimento desta realidade. Eu me arrependo do pecado cometido. Eu me arrependo de toda essa situação errada e agora eu falo com os meus lábios o que eu creio com o meu coração, que é para confessar a Cristo e te aceitar, porque genuinamente, Senhor, estou me arrependendo e ao entrares no meu coração, eu estou tomando desde já a maior decisão da minha vida, que é seguir em frente a minha vida contigo, portanto, com a tua palavra e obedecendo a ela, tirando de lado aquilo que já não mais interessa, mesmo que eu tenha que ter um novo comportamento perante os outros, que assim seja, porque o que é mais importante é que tu me salves, Senhor, e mudes o meu comportamento para um comportamento de filho de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, assim eu te recebo e te aceito. Amém, amém e amém. Se você fez isso com fé, seja bem-vindo. Houve um genuíno arrependimento. A emoção pode ter tomado conta. A pessoa com remorsos também tem emoção, mas não é uma condição emocional que a Bíblia diz que a gente deva ter. Eu, quando aceitei a Cristo, não chorei, mas fiquei profundamente contristado e compungido porque eu estava consciente dos meus pecados. Depois de ter aceitado a Cristo, quando algumas vezes eu tenho errado e percebido esse grande erro diante do Senhor, até as lágrimas têm vindo e eu tenho me emocionado. Às vezes, de tão entristecido que eu tenho ficado com determinadas coisas, eu choro diante do Senhor. E o Senhor, todas as vezes, me faz eu encerrar esses meus momentos a sós com Ele em genuíno conforto, alegria, paz e satisfação, porque Ele continua me perdoando. Não se lembra mais dos meus pecados antigos e me deseja ensinar a eu trilhar o caminho da salvação de uma maneira completa. O meu espírito já foi salvo. Minha alma, vontade, intelecto e emoções, dos quais a mente faz parte, está nesse contexto, está sendo salva pela renovação da palavra. E o corpo, conforme a palavra de Deus diz, será renovada, será restaurada e recriada lá no final. Será sendo salva lá no final. Que maravilhosa graça, essa vida que nós temos com o Senhor, neste fim dos tempos em que nós vemos. Embora muita gente diga com temor, estamos nos últimos dos últimos tempos, eu digo para você, meu amigo, meu irmão, se alegre, porque você está vivendo na parte da geração antes de Cristo vir buscar a sua igreja, que mais é dinâmica e fantástica com Deus, para que o poder de Deus se revele adiante dos vossos olhos e se manifeste na prática cada vez que você orar por alguém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agora às orações. Vamos às orações. Vamos lá. João Ricardo, genro do Cris e da Sara, diáconos em Três Passos. O João Ricardo estava internado na UTI, está internado na UTI em decorrência de um caso grave de falta de plaquetas no sangue. Ele não tem o baço, ok? Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, agora,
Senhor, nós te agradecemos a oração da fé que fizemos na terça-feira. E nós não temos notícias, Senhor, do João Ricardo, mas te damos graças, Pai, porque tu ouviste a nossa oração. De acordo com a tua palavra, em Mateus 18, 19, ligados na terra para ser ligado no céu, esse pedido para a vida continuar, reinando e permanecendo no corpo do João Ricardo. Obrigado, Senhor, porque atendeste à nossa oração. Amém, Senhor. Se realmente aconteceu o inverso disso, Senhor, com certeza tu receberás, Senhor, em salvação no teu seio. Pai, em nome de Jesus, não importa qual das hipóteses, nós te agradecemos, porque a oração do justo foi ouvida e ela pode muito em seus efeitos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas as pessoas. Queridos amigos, louvado seja o nome do Senhor. Você compreendeu agora mais profundamente o que é o arrependimento de obras mortas? Então não deixe para amanhã. Se a resposta é sim, não deixe para amanhã. Faça esta oração comigo agora. Aquela que eu fiz há segundos atrás, antes do João Ricardo, era uma oração específica para quem estava fazendo isso pela primeira vez. Agora, se você está afastado de Deus, fez isso contristado uma vez e depois tem se afastado dos caminhos do Senhor, então repita comigo: Pai, em nome de Jesus, cita o seu próprio nome agora. Eu estou me chegando a ti e não te abandonarei mais. Aceita-me, Senhor, eu me arrependo, porque sei que ainda há uma segunda chance para a minha vida agora, em nome de Jesus. Toque esta mão que está na tela, toque esta mão. É simbólica, mas toque esta mão. E muitos de vocês vão sentir o poder de Deus ao tocar a tela no lugar onde está a minha mão. A tela do seu celular, ou a tela do seu smartphone, ou o seu aparelho que você está assistindo esta transmissão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos mais orações. Aleluia. Não sei se temos mais orações, mais pedidos de oração. Aleluia. Cleiton, não sei se na parte do Cleiton temos mais pedidos de oração. Ok? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu aguardo esses pedidos de oração. Amém. Estão chegando agora. Magrite Suzane. Louvado. Shebriar Arabranta sai. Ela precisa de fazer uma biópsia. Senhor, tem ínguas no seu corpo. Ela pede oração. Magrite Suzane, agora, na autoridade e no nome de Jesus. Magrite, agora, no nome de Jesus. Embora pareça simbólico, e é simbólico, toque a tela agora e receba a sua cura. Eu declaro agora na autoridade e no nome de Jesus, ínguas do corpo, agora, glândulas, voltem ao normal, no corpo da Magrite Suzane. Senhor, em nome de Jesus, toma conta da Magrite. Agora, é uma ordem, em nome de Jesus, espírito mentiroso dessa enfermidade no corpo da Magrite. Agora, larguem ela. É uma ordem. Desapareçam esses sintomas. Amém, amém e amém. Urabrianta shurikanta sai. Elebruyalanta sharikanta sai. Ainda temos mais alguns minutos, então eu gostaria de dizer para vocês, amém? Shiriat, pode interpretar isto como uma palavra de conhecimento. Muitas pessoas esta semana têm andado preocupados. Não sabem explicar realmente porquê, mas é uma tensão nervosa que está fazendo você andar nervoso, você ter reações
que não é do teu normal, responder rispidamente, de repente gritar, falar muito alto, responder para o próximo de uma maneira inadequada, ou gestos assim idênticos. Se você faz parte do rol dessas pessoas que estão assim, eu vou ler para vocês, eu vou citar para você Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz assim: Paulo falava aos filipenses que era uma região de grupos de igreja que ele evangelizou e ele amava demais. E ele dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas necessidades com súplicas e ações de graças. Ou seja, meu querido amigo e irmão, se você anda ansioso, anda nervoso, não importa qual o motivo, você não está em paz. E está até causando problemas de relacionamento com o teu cônjuge, com os teus parentes, com a tua família, com os teus filhos, no teu trabalho, ou o lugar onde você está, na sua igreja. Então, meu querido irmão, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ainda não está tomando conta da sua vida. Por quê? Porque a paz de Deus só vem quando nós fazemos aquilo que está dizendo no versículo 6. Decida não andar ansioso, não andar pesaroso, não andar nervoso. Decida isso. Segundo lugar, fale com Deus. Senhor, em nome de Jesus, aqui está isto, mais isto, mais isto, mais isto. Senhor, isto agora deixa de ser meu, passa a ser teu. Senhor, tu dizes, tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave e dai-me o vosso que é pesado. Senhor, se tu disseste isso lá em Mateus, Senhor, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, há 2000 anos atrás, se tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Senhor, então tu não mudas, tu continuas dizendo, filhos desse último tempo, passai para mim o vosso fardo, o que vos está pesando? Passai-me as vossas preocupações. E, amados irmãos, o que quer dizer súplica? Súplica quer dizer uma ênfase muito, muito intensa de pleitear algo que você sabe que te pertence. A paz de Deus, se você aceitou a Cristo, te pertence. E alguma coisa está tirando ela, com certeza que não é Deus. Estão entendendo? E a paz de Deus, diz o versículo 7, que excede todo o entendimento, guardará vossas mentes e vossos corações. Numa versão atualizada, protegerá o vosso espírito e o vosso estado emocional. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Concorde comigo agora, nesta oração, para nós encerrarmos este sábado à noite. Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Para a tua honra e para a tua glória. Amém. Eu abro um parênteses aí. Todos os ministros de cura e intercessão que possam estar nos assistindo, por favor, concordem comigo nessa oração. Tem muita gente andando nervosa e em depressão já, em pré-depressão, por causa de toda uma série de pequenas coisas que estão estafando a vida de vocês. E o Senhor está pondo no meu coração, Rui, fala abertamente, e quem concordar e repetir o que você está dizendo, eu vou sarar, eu vou trazer essa paz. E as pessoas vão ficar surpresas, porque ela vai te acompanhar o resto do dia de hoje, ou amanhã, a semana inteira, e você vai lembrar, meu Deus, não importa a confusão que está à nossa volta, fazia muito tempo que eu não andava nessa paz e nesse amor. Ora, Brati, nesse descanso. Concorde comigo e simbolicamente toque a mão, toque a minha mão na tela, simbolicamente como um gesto de que você está recebendo aquilo que Deus está trazendo para a sua vida. Pai eterno, em nome de Jesus,
Eu oro por todas essas vidas e pleiteio a causa delas, Pai, porque elas estão ansiosas, estão nervosas, estão deprimidas, estão já entrando em depressão, e o medo está tomando conta de muitas dessas vidas, e Senhor, muitas dessas vidas são teus filhos já. Senhor, eles já se arrependeram genuinamente, eles já têm andado e estão andando numa vida piedosa em te servir aqui na terra, e Senhor, tem essas vidas agora que pela primeira vez também estão se juntando a este tipo de oração intercessória para que o que tira a paz possa sair definitivamente, porque é uma oração de fé, onde nós vamos ligar na terra para ser ligado no céu, e esse espírito mentiroso mundano, esse espírito mentiroso que oprime as pessoas, de medo e de pesar, vai sair. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, para que a paz que excede todo o entendimento, pleiteio a causa de todas as pessoas que vão rapidamente tocar nessa tela agora quando eu disser, Senhor, e elas vão receber a sua cura. Pai, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, restaura elas, dá-lhes uma nova chance, e agora, Senhor, na autoridade e no nome de Jesus, eu vou dar essa ordem. Espírito mentiroso das trevas, do medo, da preocupação, da covardia, que causam depressão, que causam medo, que causam todo esse remorso, apenas e não genuíno arrependimento agora, larguem essas vidas. Agora é uma ordem, no nome de Jesus. Toquem a minha mão agora. Toquem a tela agora. Em nome de Jesus. Recebam, recebam, recebam aquilo que vos pertence. Em Cristo Jesus. E a paz de Deus, diz o versículo 7 de Filipenses 4, que excede todo o entendimento, ela ultrapassa o que nós entendemos aqui, excedendo o entendimento humano, vai proteger o seu espírito e a sua vida como um todo. Amém, amém, amém e amém. Continue tocando a tela, continue tocando a tela. Quer receber cura, cura do corpo, continue tocando a tela. Seu sistema nervoso, seu sistema nervoso, seu sistema nervoso. Tem alguém que está com muito calor e ele está até em trajes sem camisa, e está ouvindo essa mensagem. Essa pessoa toque na minha mão e você vai ficar em paz a partir de agora. A partir de agora, a partir de agora, toque, toque, toque em nome de Jesus essa tela. Receba, receba unção de cura. Receba unção de cura em nome de Jesus. Pessoas que esta semana tiveram arritmia. Arritmia. Ou seja, descompassadamente o coração começou a bater desordenadamente e os batimentos cardíacos deixaram de ser modulados como deve ser digamos assim, numa normalidade de 12/8, em torno disso. Pastor Ademar, que está no hospital, já voltou os batimentos cardíacos ao normal. Possivelmente vai em São Paulo, tá? Que ele pediu orações, então possivelmente ele vai instalar um marca-passo, porque os médicos não querem correr o risco dele ter uma arritmia tão grande como ele esteve há alguns dias atrás. Em nome de Jesus. E o Senhor pôs no meu coração, tem várias pessoas com problemas cardíacos de várias naturezas. Agora o Senhor quer sarar a todos. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou dar uma ordem. E quando eu der a ordem, toca a tela novamente do seu celular, do seu smartphone, do seu tablet, seu computador, enfim, a tela que você estiver assistindo esta imagem, toca ela e receba a cura de Cristo. Batimentos cardíacos, agora eu falo, todas as pessoas que tocarem esta tela agora, no nome de Jesus, agora recebam a sua cura. Batimentos cardíacos voltem a 12/8
é uma ordem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentimentos de culpa, de tristeza, sentimentos de acusação, de autocondenação agora. Se você é um deles, faça assim. Faça assim na sua mente. Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, para a tua glória, passou para a minha mão a tua unção, e agora, Senhor, eu toco a minha própria vida e eu recebo a tua cura, em nome de Jesus, e tudo que é espírito de temor, de medo, de covardia, tudo que é espírito pesaroso, de remorso, de mau sentimento, em nome de Jesus, largue a minha vida. E de acordo com a palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Eu agora recebo poder, amor e mente sã para a minha vida e descanso em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, analisem. Vamos dar só um breve segundo antes da gente parar, ok? Breves segundos antes da gente encerrar esta parte da oração. Ah, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Não estou conseguindo parar. Amém. É uma euforia, é uma alegria tão grande, é um descanso tão grande que está dentro de mim. Faça uma autoanálise. Querido amigo, autoanalise-se, autoanalise. Respire fundo e veja se você não está se sentindo em paz. O problema continua lá, mas você está em paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Converse com o Senhor esta noite, esta tarde. Converse com o Senhor mais a miúde esta manhã, durante as manhãs, durante as tardes e as noites. Seja um verdadeiro filho de Deus, porque ao você aceitar a Cristo, o seu rótulo mudou. Você deixou de ser criatura para ser chamado filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus, Jesus, o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho plena consciência disso. Você tem? Amém. Seja abençoado. Guarde e fundamente esse primeiro fundamento da doutrina do arrependimento de obras mortas, porque você agora está em transformação de vida para novas obras em Cristo Jesus. Semana que vem, vamos ver o andar em fé. Amém? Vamos ver a vida de fé em Deus como a segunda grande doutrina, como pedra angular, como fundamentação de pedra angular, como uma construção para a sua vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe. Um resto final de semana bom, muito bom, alegre, em paz e leve. Amo vocês. Até nosso próximo tempo. Bye, bye.